Glória a Deus. Então, queridos, como eu já falei antes, é uma alegria estar com vocês aqui, compartilhando da verdade do Senhor, que nós estabelecemos, querido, para a nossa família. Amém? Diga comigo, família é um projeto de Deus. Diga comigo, é um projeto que nasceu para dar certo. Amém, queridos? Não pense contrário a essa declaração que você acabou de fazer. Isso é se você fez. Amém? Diga comigo, a minha família é um projeto de Deus. Diga, nasceu no coração de Deus. Amém, queridos? Não foi você que escolheu, queridos. Eu sei que a gente tem tomado decisões. Mas eu quero te dizer, queridos, que Deus, Ele te escolheu. E Ele te projetou aqui na terra não para você viver sozinho. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele nos dá um cônjuge, nos dá uma companheira. Está escrito isso, nós vamos ver isso na Bíblia, lá em Gênesis. Amém? Então, queridos, não é um projeto que você criou, né? Essa frase que eu acabei de dizer, queridos, está baseado naquilo que Deus fez. Não é um projeto seu, não foi porque eu me casei e aí constituí uma família. Não, queridos, você está seguindo o plano de Deus, os propósitos de Deus, por isso que você tem uma família. E você deve cuidar bem dessa instituição que foi a primeira que Deus criou. Está aqui a minha esposa, ela ministra a família cristã, a matéria família cristã no Rema. Se você não está fazendo o Rema, eu te aconselho, faça o Rema o mais rápido possível. Amém? Vai te ajudar muito. Tanto pessoal como de forma familiar, vai te abençoar demais. Agora, nós temos que ter uma consciência que não é um projeto meu. Amém? Você está dentro de um projeto de Deus. Seja você homem, seja mulher, seja os filhos. Amém? Seja os filhos. Durante essas quintas-feiras, queridos, vão ser ministrados temas específicos. Nós vamos aqui estar fazendo uma explanação, uma ministração de forma geral, né, a respeito de família cristã. Né? O que seria uma família cristã? Nós vamos estar falando sobre isso hoje. Então, outros temas, o pastor Leonildo e Sheila, eles vão estar ministrando de forma específica, né, a respeito de tantos outros temas, como o Jocélia bem falou aqui. Agora, nós precisamos saber, queridos, para a gente ter um parâmetro ou uma base para saber se a minha família está em linha com aquilo que Deus projetou, eu preciso conhecer a verdade. E a verdade é a palavra. A Bíblia diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, gente? Eu queria que vocês, eu vou olhar o tempo aqui para eu não me estender, a gente vai dividir duas partes, ok? Duas partes, eu vou ficar com essa primeira parte, ou seja, com a segunda. Minha amada esposa, a esposa mais linda do mundo. Glória a Deus. Então, queridos, a gente precisa conhecer a verdade para poder olhar a minha vida como família, eu inserido como membro da família, né, seja homem, seja esposa, seja os filhos. Né, então, nesse contexto todo, eu preciso ver se eu estou caminhando bem naquilo que Deus fala em relação à família. Tantas passagens que Ele tem em relação à família na palavra de Deus que nós precisamos conhecer. Amém? E quando nós, querido, temos algumas ideias ou conceitos em relação à família, a gente às vezes poderia ter ideias falsas em relação à família, como o mundo tem. O mundo, ele tem ideias, queridos, não em linha com a palavra. E uma família, queridos, não em linha com a palavra, ela está destinada ao fracasso. A família pode até permanecer juntos, marido, mulher, os filhos juntos, mas quando você vai olhar a estrutura familiar, não é como a palavra do Senhor diz. Né? Os filhos, eles não honram os pais, a esposa não honra o marido não honra a esposa e por aí vai. E vocês têm que vir nas próximas quintas-feiras para vocês ouvirem sobre esses temas. Mas é interessante eu falar, querido, porque nós temos que olhar como é o padrão da Bíblia. Como é o padrão divino em relação à família. Porque o mundo tem um conceito que família é uma instituição falida. E na verdade não é, queridos. Isso é uma inverdade, na verdade isso é uma inverdade. Amém? Família não é uma instituição falida. Família é um projeto de Deus. Sabe por que o diabo, ele quer jogar isso, queridos, no mundo? E ele usa a boca de pessoas para dizer que família é um projeto falido, que não vale a pena casar. Sabe por quê? Porque ele sabe que se a família estiver forte, a igreja está forte, a sociedade vai estar forte. Se hoje a família fosse conduzida
pelo padrão de Deus, querido, nós não teríamos uma sociedade que nós temos hoje. É por isso que há tantos conceitos dizendo, a família é uma instituição falida. Eu vou casar e se não der certo eu me separo. E esse pensamento, querido, nós temos que combatê-lo, diga comigo, pela palavra. Então nós temos que saber qual é o padrão divino. Então o mundo tem alguns conceitos, algumas ideias erradas, diga comigo, sofismas, ideias falsas. Você pensa que é verdade, mas não é. Isso é sofisma. Você pensa que é verdade, mas não é. Você tem uma ideia falsa em relação a alguma coisa. Já que estamos falando de família, então o mundo tem uma ideia falsa em relação à família. Porque se entendesse que é um projeto de Deus, querido, eles não diriam o que eles falam. Eles dizem também, não é bom casar, é melhor estar solteiro. Isso não é verdade. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Repita comigo, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Esse é o padrão divino. Esse é o padrão divino. O mundo quer mudar isso. Diga, mas não vai mudar. Amém, queridos? Nós temos que estar em linha com a palavra. O mundo pode até viver o que eles estão vivendo aí. Agora, nós não temos que aceitar isso. Amém? Então, algumas pessoas também têm algumas ideias também. Não, a casamento é uma loteria. Se você acertar, dá certo. Se não acertar, olha, você vai sofrer pro resto da vida. Você já ouviu frases como essa ou só eu? O mundo diz isso. Não é bom casar, não, casamento é uma loteria. A família, isso é coisa do passado, né? Isso é coisa arcaica. Família, isso é coisa do passado, a gente fica com uma, com outra. Na verdade, queridos, não foi isso que Deus criou. Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Esse é o padrão divino, para que eles gerassem filhos, amém? Esse é o padrão divino. Isso foi que Deus deixou na sua palavra. E para a gente saber, querido, que esses conceitos do mundo estão errados, nós precisamos conhecer o verdadeiro. E para conhecer o verdadeiro, querido, só há um caminho. Diga comigo, é Jesus Cristo. É a palavra. Então eu tenho que saber se eu como família, como membro da família, seja você o marido, a esposa ou os filhos, se eu estou agindo verdadeiramente no padrão que Deus quer que eu ande. Para que a minha família seja um sucesso. E você, durante essas quintas-feiras, vai aprender como você ser um bom marido, como você ser uma boa esposa, como você ser um bom filho. Como você ter um relacionamento de sucesso. Esse foi o nosso. Pegamos a palavra de Deus, colocamos em prática dentro do nosso casamento. E vamos fazer 10 anos de casado. E, queridos, é como se fossem os primeiros dias de casado, querido. Mas qual é o sucesso? Diga comigo, a palavra. Eu queria que você fosse lá em Gênesis. Vamos ver o padrão divino, já que o mundo diz que a família é uma instituição falida, né? Que casamento é uma loteria ou algo do tipo. Eu não sei qual é o conceito que você já ouviu, mas eu estou citando alguns que eu já ouvi. E eu creio que você vai estar sendo abençoado aqui. Amém? Você está sendo abençoado? Amém. Glória a Deus. Se você entender que família é um projeto de Deus e você aceitar a proposta da palavra para você colocar em prática, querido, já é um sucesso a sua família. Se você entender, não, é um projeto de Deus. Então, se é um projeto de Deus, quantos sabem aqui, queridos, que quando um arquiteto faz um projeto, ele sabe os detalhes? Alguém que cria um projeto, querido, ele sabe os detalhes, ele sabe como proceder ali para poder dar certo, para poder sair bem direitinho como aquela pessoa que projetou. Ninguém mais, querido, para saber o que é família do que Deus. Ninguém. Deus é quem sabe, querido, o que é certo e o que é errado. E por isso devemos olhar para a sua palavra e caminharmos sobre ela. Diga glória a Deus por isso. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 18. O homem, ele tinha sido criado, dentro desse contexto, eu quero te colocar dentro do contexto aqui. E Deus, ele viu que o homem estava sozinho. E ele percebeu algo muito interessante. E nós vamos ler aqui no versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus:
ficar aqui de longe, quem está um pouco... Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja, diga comigo, idônea. Idônea, tem que ser idônea. A mulher tem que ser idônea. No versículo 21, vamos pular para o versículo 21, para a gente adiantar aqui. Ele diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Esse aqui, Deus percebeu, olhe para mim. Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Era necessário ter uma companheira. Né? Deus viu que para cada animal que ele tinha feito, tinha uma fêmea. E para o homem, que era a imagem e semelhança de Deus, ele não tinha uma pessoa fêmea. E nesse caso, Deus criou Eva. Amém, gente? Isso aqui é o início. Isso aqui é o projeto original de Deus. Amém? Para a gente saber se nós estamos bem, nós precisamos olhar para a palavra. Vocês estão comigo? Então, como foi que Deus criou a mulher? E eu quero que você preste atenção nisso aqui, você, principalmente você que é casado e você que pretende casar. Amém? A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Ou a mulher também. Glória a Deus. Então, como foi que Deus fez o homem? Eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo. Diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Eu acredito nisso aqui, viu, querido? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. No versículo 24 diz: por isso deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu já fiz alguns casamentos, olhe para mim agora. Eu já fiz alguns casamentos, e sempre o que eu disse lá, eu quero dizer aqui, porque eu acho que cabe. A Bíblia diz que o homem, Deus pegou o homem, fez ele cair num profundo sono e tirou uma das costelas. Amém? E da costela fez a mulher. E o homem disse: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E queridos, quando aquela noiva ela vem entrando ali, que na hora que eu estou celebrando o casamento, em algum momento eu digo: eis aí, a costela que Deus tinha tirado, Deus está trazendo de volta. Ela agora é parte sua. Por quê, queridos? Tem tudo a ver e está em contexto, porque a Bíblia diz que os dois não serão mais dois, mas serão uma só carne. E a mulher foi tirada do homem. E quando eles estão se casando ali, queridos, é um maior milagre, é um dos maiores milagres que pode acontecer. Entram dois e sai um. Entram dois e sai um. A Bíblia diz que o homem deve amar a mulher como ele ama o seu próprio corpo. O homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Eu não vou entrar nesse ponto, porque vai ter pontos específicos sobre isso. Mas eu preciso falar para te mostrar que a pessoa que já está casada não são mais dois, mas um. E assim como o marido cuida da sua própria vida, tem que cuidar da esposa. Esse é o padrão divino. Diga comigo, esse é o padrão divino. A Bíblia diz que o homem e a mulher devem deixar a sua família que gerou para constituir uma nova família. Aí tem pessoas que saem de casa, se casam e aí traz a família junto. É sogra, menina, é sogra. E aí faz aquela misturada, não tem nem privacidade, né? O casal não tem. E queridos, a Bíblia não ensina assim. Possa ser que você venha a ter problema por causa disso. É necessário que o homem e a mulher tenham tempo sozinhos. Diga, isso é o padrão divino. A Bíblia diz que o marido e a mulher têm que deixar, têm que desligar, têm que cortar o cordão umbilical. Eu conheço casais, querido, que o marido casou, a esposa casou, e o marido, todos os dias, praticamente vai almoçar na casa da mãe. A esposa chega em casa, tá aonde? Estou na casa de mãe.
Diga, isso não é o padrão divino. Amém, queridos? Se está acontecendo com alguns de vocês aqui, é Deus te alcançando. Amém? É Deus te alcançando. Vocês, quando saíram de casa, foi para constituir uma nova família na sociedade, queridos. É o Senhor e a Senhora agora. É o Senhor e a Senhora agora. Amém, gente? Então, quando a gente vai trazendo esse padrão divino para dentro do relacionamento, o relacionamento, a família vai ficando forte, vai ficando estruturada, vai criando bases. Diga comigo, criando bases. Gênesis 1 e 2 é o modelo que nós temos para nós como cristãos. Que Adão desfrutava, o que Eva desfrutava antes do pecado, nós temos que desfrutar também. Amém, gente? Em se falando de família, queridos, preste atenção, que eu vou adiantar aqui. Até Eva não ouvir outra voz, só ouvir a voz de Deus, a família era um sucesso. Mas quando ela deu ouvido a outras vozes, a outros conceitos, aí a coisa começou a desandar. Então você, enquanto família, você que é filho, você que é esposo, você que é esposa, se você tem a palavra e está ouvindo outra voz no que diz respeito à família, seja filho, seja marido ou esposa, queridos, eu quero dizer, descarta essas vozes que vão te conduzir ao erro. E observa, escuta somente a voz de Deus. Como você proceder como marido, como você proceder como esposa. E isso vai fazer com que a sua família seja uma família cristã. Diga comigo, a minha base é a palavra. A minha estrutura, a minha fundação é a palavra. Se assim for, queridos, a tua família será forte. Aí você não tem que pensar, não, mas e se só a minha família vai fazer a diferença na sociedade? Eu quero dizer que vai, queridos. Que as pessoas vão olhar para a tua família e dizer, rapaz, que família abençoada, eu quero ser assim. Aí vão vir para onde? Para a igreja onde você está congregando. Eu quero saber o segredo. Eu quero saber o segredo. Pois bem, querido, nós viemos dizer qual é o nosso segredo. Nosso segredo é a palavra de Deus. E vocês têm um casal de pastores aqui abençoados. Cheio do pastor Leonildo. Queridos, segue aquele casal. Segue aquele casal, queridos. Sua família será um sucesso. Amém? Eles são referenciais para nós. Ainda bem que está gravando ali. Oh, glória a Deus. Então, nós vimos Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 18, e alguns versículos até chegar no 24. A gente viu que é necessário para se constituir uma família, tanto o homem como a mulher deixar. Amém? E não trazer a família junto. Entender que naquele momento ali que houve o casamento, que houve a união, a unidade, não são mais dois, mais um. E aí existe o desafio dentro do relacionamento que tem que ser enfrentado pela palavra. Amém, queridos? Diga comigo, casamento não vem pronto. Casamento se constrói. O casamento, querido, é uma construção. À medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, o arquiteto, aquele que construiu, aquele que idealizou o casamento, ele me deu aquele presente. Amém? Eu ser membro da família, eu fazer parte, ter uma família. Amém? Eu tenho que saber o que é que eu tenho que fazer para aquele projeto dar certo. Eu tenho que saber daquele que idealizou o projeto, eu tenho que ir lá aos pés dele, estar perto dele, juntinho dele, colado com ele, 24 horas do dia, para saber o que eu tenho que, como proceder dentro daquele projeto de família. Vocês estão comigo? Aí você pode pensar, mas a minha família não está assim. Eu quero dizer que a minha também não teve não, viu, queridos? Você daqui a pouco vai ouvir sobre isso também, né? Se a gente for inspirado a falar. Agora, se a tua família não está tão bem como deveria, não se desespere. Venha nas próximas quintas-feiras, que ela vai ficar um sucesso. Amém? Eu queria que meu casamento fosse assim, como o de fulano, de Beltrano, né? Se é um casamento em linha com a palavra de Deus. Nada errado, querido, mas você tem que pegar os mesmos princípios que aquele casal teve
que aquela família teve e que deu certo. Você tem que pegar os mesmos princípios, que eu digo, são os princípios de Deus. São os princípios da palavra. Vocês estão comigo? Então, casamento é uma construção, porque quando os dois se unem, né, cada um vem com um conceito, com uma criação, tanto a mulher como o homem tiveram criações diferentes, e agora tem o desafio dos dois, estão debaixo do mesmo teto, e tem o desafio de conduzir aquela vida agora, que não são mais dois, mas são um, e agora unir esses dois mundos. Aí onde está o desafio. Amém? Diga comigo, mas a palavra de Deus tem um poder de fusão. Fusão, diga fusão. Fundir. Dois, um agora. E agora, como vai ser? A palavra de Deus. O caminho do amor. Vai fazer com que, queridos, todas as outras áreas dentro da família deem certo. Amém, queridos? Aleluia. Então, o casamento, querido, primeiro eles têm, para ser bem construído, primeiro tem que ter uma fundação. Amém? Bem alicerçado, bem fundado. E essa fundação, querido, tem que ter uma rocha. Né? Quando pessoas vão construir, né, não cava ali bem direitinho, acha-se a rocha, depois coloca o ferro, a estrutura de ferro, a brita, o cimento, e faz aquela fundação para depois construir as paredes. Jesus, ele fala sobre isso. E acredito que eu vou encerrar com um texto que está em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 12. Não abra lá, que eu vou te dar um outro texto ainda. Jesus, ele fala sobre essa questão de você estar firmado sobre a rocha. Então, se a nossa família não estiver firmada sobre a rocha, querido, como eu falei aqui no início, podem até conviver. Eu conheço casais, querido, que estão juntos há 30, 40 anos, mas que a mulher ela não é feliz no casamento. Ela decidiu suportar aquilo. E isso não é amor. Amém? Amor é você abrir mão das tuas vontades pela vontade do outro. Ninguém casa para ser feliz. A pessoa casa para fazer o outro feliz. Amém? Os dois têm que ter ambos assim. Amém, queridos? Você ao longo desse tempo, estou falando muito mais em relação aos casados, mas vai ter um tempo só para filhos também. Você fique preparado para isso. Então Jesus, ele fala em relação a essa base que a família tem que ter. Jesus estava dando o exemplo de um homem, né, que construiu uma casa sobre a rocha, e um outro construiu sobre a areia, mas trazendo para esse âmbito familiar, se a gente construir a nossa família na base da rocha, querido, sobre a rocha, eu quero dizer, pode vir as pressões, pode vir as situações, pode vir os problemas, eles não vão derrubar a tua casa familiar. Eles não vão derrubar, não vai poder destruir, porque você está firmada sobre a rocha. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Eu já estou caminhando aqui para o fim, a minha parte. Você está aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. A gente não vai entrar tão profundo assim em alguns temas, porque vai ser tratado nas próximas quintas. E assim como o Jocélia te estimulou, eu quero te estimular. Perdão. Amém, gente? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, diz assim: porquanto, quem ouve, diga comigo, quem ouve, quem escuta, quem dá atenção, estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, diga comigo, e ela não caiu. Diga, quem escuta a palavra, a casa não cai. Diga de novo, quem escuta a palavra e pratica, a casa não cai. A família não é destruída. Alô? Quem está ouvindo a palavra aqui? Glória a Deus. Se você está ouvindo a palavra, queridos, e você está colocando em prática, a tua família não será destruída, a tua casa não será destruída, mas será fortalecida. Agarre essas verdades para você.
às vezes é um pensamento do inferno, né? Tua família será destruída. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Diga, a minha casa, a minha família não está sendo construída sobre a areia, mas sobre a rocha. Aleluia. Deixa eu ler aqui. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Diga comigo, foi grande a sua queda. Nós estamos falando de família, não se esqueça. Se uma família, queridos, ela não está estruturada, ela não está ouvindo a palavra e praticando, queridos, não sou eu que estou dizendo. Essa família está destinada ao fracasso, à ruína. Por isso que é necessário você ouvir e praticar. Durante essas quintas-feiras, você, homem, você, esposa, filhos, vão estar ouvindo verdades que devem ser praticadas dentro do âmbito familiar. Porque se não for, queridos, você não vai estar construindo uma família forte. Você não vai estar construindo a sua família sobre a rocha, mas sobre a areia. E a Bíblia diz, quando o vento soprar, quando o rio bater, será grande a ruína daquela casa. Será grande a ruína daquela família. Mas eu creio que vocês que estão aqui, nessa quinta-feira, vocês estão fundamentando, vocês estão construindo a família de vocês sobre a rocha. E quando vierem os problemas, situações adversas que chegam, queridos. Chegam situações adversas, você sabe disso. Não chegam só problemas para nós. Mas graças a Deus, pela habilidade de Deus, pelo favor de Deus, pela palavra de Deus nos nossos corações, nós enfrentamos várias situações e triunfamos sobre todas elas. Assim será com a tua vida. Assim será com a tua vida no nome de Jesus. A sua família não será destruída. A sua família é um sucesso. A sua família nasceu para dar certo. Porque é um projeto de Deus. Porque é um projeto de Deus. Aleluia. Diga comigo, Jesus é a rocha. A palavra de Deus é a rocha. Aleluia. Tem essa consciência, querido. Mas qual é a rocha? As palavras que você está ouvindo nessa igreja, as palavras que você vai ouvir nessas quintas-feiras específicas para a família. Isso vai ser a tua base, querido, para a tua família dar certo. Agora você não pode perder. Você vai entender o que é uma família cristã e uma família do mundo. Família do mundo, querido, é aquela que não tem nenhum respeito por aquilo que Deus construiu, que é o projeto de família. Não respeita a mulher, marido trai, esposa trai, os filhos não honram. Os filhos são destruídos porque os pais não têm autoridade sobre os filhos mais. Isso é o projeto do mundo. Destinado à destruição. Vocês estão entendendo, gente? Diga, mas a minha família, ela está firmada sobre a rocha e não será abalada. Glória a Deus. Eu quero encerrar com isso aqui e passar para a minha amada esposa. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Acho que eu já estou chegando aqui aos 25, 30 minutos. Todo mundo achou? Posso ler? Posso ler? Diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Você sabe quem é essa primeira pessoa? Não vou chamar de terceira pessoa, porque Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Tem que ser em primeiro lugar. Eu sempre digo isso. A sua esposa não é mais importante do que Jesus. Seus filhos não é mais importante do que Jesus. Porque a Bíblia diz que amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito em primeiro lugar. Depois, sua família. Amém, gente? Então aqui está dizendo, se alguém quiser prevalecer contra um, você sabe quem é esse um? Quem é esse um? Você sabe? É o diabo. Vamos trazer para esse âmbito aqui, espiritualmente falando. Se alguém quer prevalecer contra um, os dois lhe resistirão.
Porque um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O diabo, querido, ele vai fazer o possível e o impossível. Ciladas para destruir a família. Porque você sabe, querido, uma família separada, casais separados, os filhos, queridos, eles não são, eles têm uma defasagem. Minha esposa é psicóloga e sabe disso. Tem uma defasagem ali. Então, o diabo sabe disso. Não, se destruir o casal, separar, os filhos não terão uma estrutura tão forte. Consequentemente, será uma presa mais fácil. E por aí vai. Diga comigo, a minha família tem um cordão a mais. A família do mundo que não tem Jesus, não tem esse cordão. E ela se quebra facilmente. Mas a Bíblia diz, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Eu diria, querido, se você tem uma vida firmada na palavra, ele nunca vai ser destruído. Nunca será destruído. Amém? Deixar uma frase para você ficar pensando sobre isso. Não adianta você querer melhorar o seu casamento, sua família, se você não deixar Deus te mudar primeiro. Diga comigo isso. Não adianta eu querer mudar minha família ou meu casamento se eu não deixar Deus me mudar primeiro. A mudança começa em você. A mudança começa em você. A mudança começa em você. Deixa Deus te lapidar, deixa Deus te moldar. Anda em amor, anda nos princípios da palavra. E aí você vai ver, queridos, que a tua vida, a tua família será diferente. Amém, gente? Glória a Deus. Então eu queria deixar essa palavra para vocês, passar aqui para minha esposa. Ela vai compartilhar algo com vocês também. Amados, eu deixei Deus me mudar. Amém? Eu deixei Deus me mudar. Diga assim, a minha família, ela pode ser bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Amém, amados? E a palavra que tem aqui dentro do meu espírito é mudança. E aí eu ri quando ele disse isso, né? Porque pegou junto, né? E de fato, amados, eu deixei Deus me mudar. Quando o meu esposo começou aqui pregando sobre conceitos errados, sobre conceitos distorcidos, que não estão em linhas com a palavra, eu quero dizer que eu fui criada ouvindo conceitos distorcidos sobre casamento. Eu acredito que desde os 7, 8 anos de idade, eu sou filha de agricultores. Meus pais nos educaram muito bem, nos instruíram, eles fizeram de tudo para que a gente fosse de bom caráter, tivesse uma formação, tivesse uma profissão. Somos 5, 2 homens e 3 mulheres. E eu sou a mais nova das mulheres. Depois de mim tem mais um que é homem. E eu acredito que por ser a mais nova das mulheres, desde os 7 anos de idade, eu escutava meu pai dizer assim, olha, você só vai casar quando você crescer, estudar, fizer faculdade, se formar, comprar uma casa, comprar um carro, ganhar muito dinheiro, aí você casa. Né? Era um texto muito grande. Porque se você se casar com um homem que não preste, você deixa ele. Ele dizia outras palavras, mas eu não vou dizer aqui. Eu vou poupar. Né? Amados, eu cresci ouvindo isso. Eu cheguei na adolescência e ele dizia isso. Olha, você só vai casar quando você tiver tudo isso. Porque se não der certo, você se separa. E eu casei com aquele conceito falso. Que se não desse certo, não tinha problema nenhum. Eu poderia me separar, porque eu poderia me sustentar. E eu quero dizer para você que eu sou uma filha muito obediente. Eu cresci, eu estudei, eu me formei, eu comprei apartamento, comprei casa. E depois que eu comecei a namorar com meu marido. Na verdade, o apartamento a gente já estava namorando, né? Mas aí eu fiz questão de comprar antes, que era para ser só meu e nada dele. Né? Tudo meu, nada dele. Amados, e nessa formação, nesse conceito que eu fui formada, eu
tive uma longa história, né, de formação. Eu sou psicóloga, tenho um monte de coisas aí na frente. Mas eu quero dizer para você que a formação mais importante para mim é o Rema. Amém? A graduação Rema, para mim, é o meu título maior, graças a Deus. E eu morava na capital, em João Pessoa. Passei 17 anos morando lá. Muito society, né? Muito society mesmo. Tinha carro, tinha um monte de coisa, tinha liberdade, né? E nos conhecemos por uma promessa divina. E aí, depois, em outros dias, vocês vão saber a outra parte do testemunho. Mas, amados, quando nós nos conhecemos, tudo era favorável. Tudo no nosso relacionamento era favorável para um casamento de fracasso. Porque, assim, eu era top, por cima. As minhas ideias, as minhas posições eram minhas. Eu era formada daquele jeito e ninguém ia mudar. E de quebra eu ainda era psicóloga, que aí ninguém mudava mesmo, porque eu não queria, né? Financeiramente, eu ganhava, eu acho que 10 vezes, mais ou menos, do que ele. Era mais ou menos isso. Financeiramente, eu voltei a trabalhar na minha cidade. Financeiramente, eu ganhava muito bem. Eu era a secretária de saúde do município. E ele era bolsista de uma faculdade lá. Informações, eu era mestra em psicologia social. E quando as pessoas me perguntavam o que ele tinha, o que é que ele faz? Está no ensino médio. Ele faz o quê, Jocélia? Está no ensino médio. Hã? Jocélia, minhas amigas perguntam, Jocélia, o que é que ele faz? Terminou o ensino médio. Né? Eu tinha vergonha. Porque ele tinha terminado o ensino médio. Não ganhava nem dinheiro. Amados, e aquilo ali, tudo era... Sim, tinha uma outra coisa. Nós temos uma grande distância em idade. Eu sou mais velha do que ele há alguns anos. Mas diga assim, nem parece. Eu vou dizer de novo, aí você diz, nem parece. Bem forte que está gravando, certo? Olha, e por último, financeiramente, essas coisas todas da minha personalidade e tudo. Nós temos 10 anos de diferença em idade. Amados, então tudo contribuía. E eu quero dizer para você que nos casamos dessa forma, eu por cima, em todos os aspectos. E o nosso casamento, ele chegou a 10 meses dessa forma. E eu quero dizer para você que esses 10 meses foi uma fase muito difícil da minha vida. Para você ter uma ideia, lá em casa teve até uma xícara voadora. Se você não sabe o que é isso, eu vou te contar. Ele estava ali, a mesa estava aqui, eu aqui e a pia. Aí de lá vinha a xícara. E eu fiz. A xícara passou na pia. Porque, amados, ele tinha uma formação diferente. Né? Ele tinha um posicionamento diferente. Naquela situação, eu não era submissa em nada. Em nada. Eu mandava, eu fazia e tinha que ser do meu jeito. E ele tinha a posição dele. Né? Embora nós não tivéssemos a palavra ainda. Mas ele tinha a posição de que não, eu sou o homem. E Jocélia, ela vai ter que ceder. Porque senão não vai dar certo. E aí o nosso casamento durou 10 meses. Nós passamos 10 meses dessa forma. Teve brigas, discussões. Teve blusas cortadas de tesouras. Roupas cortadas de tesouras. Coisas desse tipo. Né? Mas glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Nós tivemos um casal que é pastor Leonildo e Sheila. Nós já nos conhecíamos antes de nos casarmos. Mas nós não tínhamos essa palavra. Nós éramos de outra religião. E eles sempre nos instruíam. Mas nós estávamos distantes ainda. Mas um dia, amados, eu disse, eu quero mais essa palavra. Eu não quero ficar nessa posição. Eu tinha em mim que a qualquer momento eu ia me separar. Eu podia me bancar, eu podia viver sozinha, eu podia ter até outros relacionamentos. Então, dentro de mim, eu era muito resolvida. Pensei muitas vezes em me separar. Pensei muitas vezes em tirar a aliança e dizer, olha, tu vai para o teu lugar, volta lá para casa de tua mãe, que eu vou ficar aqui na minha. Né? Então, nós não vamos para frente com esse relacionamento, porque eu nunca vou mudar. Mas, amados, diga assim, a palavra muda quando nós deixamos. Amém? E pastor Leonildo começou a nos instruir.
Eu decidi que eu iria para a igreja. Eu disse, olha, eu vou para a igreja. E ele disse assim, eu não vou, porque esse negócio de ser crente não dá certo não. E ele dizia para mim, olha, Jocely, ser crente é assim, tu vai. Agora, se tu deixar de ser, é uma vergonha muito grande. Eu digo, pois eu vou. Né? Eu vou e eu quero falar de mulheres decididas. Amém? É preciso você ser decidida. Se seu marido ainda não está na igreja, permaneça firme. Decida. Amém? Que ele virá. É pelo seu proceder. E eu decidi e eu fui. Ele ficou em casa. Eu quero dizer que ele só aguentou ficar 2 meses. Porque Deus começou logo a tratar com ele. Amados, eu lembro o primeiro culto que eu fui, a palavra que eu ouvi. Eu peguei aquilo ali, eu disse, meu Deus, eu estou errada. Peraí, eu estou errada. E eu não tardei em obedecer a palavra, porque isso faz toda a diferença. Você ouvir a palavra e praticar. E eu não tardei, eu já no primeiro culto, quando eu cheguei em casa, na primeira semana eu já fui vasculhando assim meu guarda-roupa. E o que tinha de blusas impróprias eu já fui tirando. Era coisa que a gente brigava muito, com decotes, eu dizia que era ciúme, isso é besteira. Quem era para ter ciúme era eu, que você é mais novo. E que ciúme é esse, o contrário, de baixo para cima? Aquela coisa toda, né, amados? Uma semana foi isso. Tinha uma outra coisa, eu não dizia que amava, eu não dizia que gostava, porque, afinal de contas, ele era mais novo do que eu. Se eu dissesse isso, ele ia ficar cheio da bola e arranjar outras. Então, não tinha esse negócio de amar, de ser amável, não, amados. Embora eu amasse muito, e eu sabia que tinha sido por uma promessa de Deus. E, na segunda semana que eu fui ao culto, Sheila ministrou sobre o amor. Sobre o amor. Tinha para quê? Tinha. Sheila ministrar sobre o amor, daquele jeito que vocês conhecem Sheila, né? E Sheila, eu lembro demais dessas primeiras fases, que fez toda a diferença na nossa vida. E ela ministrou sobre o amor, e aquele amor tinha que ser derramado em casa, eu tinha que demonstrar aquele amor. E eu fui demonstrando. Eu lembro que as meninas estavam vendendo lanche para eventos, e eu comprei um pedaço de bolo de cenoura com chocolate. E levei, né? E ele ficou assim, e é para mim esse bolo, né? Ele ficou admirado, quase que guardava o bolo por uma semana de lembrança, porque ele não estava acreditando que iria guardar. Mas eu comecei a ouvir a palavra e já a praticar. E a mudança começou a brotar dentro de mim. A mudança já foi começando a ser perceptível. E 2 meses, o Espírito Santo falou com ele e disse assim, olha, tu orava, tu pedia que tua mulher mudasse. Ela está mudando. E aí você vai ficar aí? Né? Você vai ficar aí sem mudar? Porque ele era muito ciumento, amados. Muito ciumento. Muito. Mas era muito. Você não tem noção do muito que era. Né? Então ele disse assim, eu lembro que quando eu cheguei em casa, nessa época nós tínhamos culto no domingo. Quando eu cheguei em casa, ele disse assim, Jocélia, no próximo domingo eu vou com você. Aí eu disse, e vai. E tu sabe que se for, não volta mais. Que é vergonhoso deixar de ser crente. Ele diz, eu sei que é. Porque se Deus está lhe mudando, Ele vai me mudar também. Amém? Amados, eu lembro que a gente começou a frequentar junto. E foi uma mudança. Se eu disser para você, foi uma mudança rápida, não foi. Amém? Porque eu precisava mudar muito. Era coisa dentro de mim que tinha sido formado quando eu era pequena, na base da minha personalidade. Então eu tinha que deixar os meus valores, as minhas concepções, as ideias erradas, os sofismas, e passar a pensar como a palavra. E aquilo ali, meu Deus do céu, para entrar dentro de mim, parecia que me rasgava assim. Eu costumo dizer que eu estava aqui em cima e ele aqui. Ele era muito abaixo. Eu fazia assim, né? E com essa palavra, eu tive que sair. Ele não saiu da posição continuar mesmo. Ele sempre foi um homem muito firme. E talvez isso também fez toda a diferença nas posições dele. Ele não era um homem que cedia às minhas pressões. Então, ele ficou no lugar e eu, pela palavra, eu fui descendo. Meu Deus, como doía, como ardia fazer aquele negócio obedecer. Meu Deus, que coisa tão grande. Eu não sabia fazer aquilo. E aí, pastor Leonildo deixou ele fazia, mas tem que ser. É como a palavra. Vai, você não vai se arrepender, não. E aí eu cheguei aqui nessa posição. Amados, hoje eu sei que eu tenho uma cobertura. Hoje eu sei que eu tenho uma proteção. Hoje eu sei que eu tenho um cabeça. Amém?
Então, esse processo, eu acredito que nós temos 10 anos de casados. Nós passamos por uma fase também difícil. Vocês não imaginam, meu marido resolveu tirar férias da palavra. Né? Disse assim, eu vou tirar. Eu descobri que meu chamado é pastor. Eu não vou querer, não, um negocinho desse. E aí eu vou me afastar. E ele tirou umas férias longas. 1 ano e 3 meses de férias. Longe da palavra. Chegou até a me dizer que não sabia mais se era crente. Eu disse, pois é vergonhoso deixar de ser crente. Mas foi uma fase difícil. Mas eu tinha a palavra. Amém? Eu tinha uma liderança. Por isso que é bom você ser pastoreado. Você ter um pastor. Você honrar a sua liderança. Honrar e você dar crédito à palavra. É a palavra do seu líder, do seu pastor, da esposa do seu pastor ter peso na sua vida, ser importante na sua vida. Isso faz toda a diferença. E esse tempo, amados, nós tínhamos 2 crianças, 2 bebês, 2 bebês. Era de colo, Amanda, pequenininha. E era difícil ir para a igreja. Teve dias de eu sair para a igreja, botar uma na cadeirinha, porque a diferença é bem pouca delas. Botar uma na cadeirinha e botar um travesseiro assim embaixo e botar outra, que era bebê. E às vezes nem sempre chegava alguém para levar. E eu ia e dormia as 2 e voltava dormindo. Mas eu nunca deixei essa palavra. Eu nunca olhei nem para a direita, nem para a esquerda, nem nunca quis voltar. Porque eu sabia que era o segredo da minha vida e da minha família. Mas então foi um tempo assim, de muita oração, de muita convicção na palavra. A palavra faz toda a diferença em toda e qualquer situação das nossas vidas, amados. Em toda e qualquer situação das nossas vidas. Eu posso dizer para você que eu vivi um tempo do nosso casamento sem a palavra, que foi o antes de tudo. Nós vivemos um tempo, eu na palavra e ele não. Ele totalmente ausente, foi trabalhar na prefeitura, foi fazer outras coisas. E aí não ia mais para os cultos, não me acompanhava nos eventos. Eu era sozinha muitas vezes, ou a maioria das vezes. Aquilo ali não foi fácil para mim, mas eu permaneci firme. Porque a Bíblia diz que pelo proceder da mulher, está lá em 1 Pedro, o teu marido vai vir. Amados, isso é real. Isso aconteceu comigo, isso pode acontecer com qualquer uma. Ou com qualquer um, se porventura a sua esposa não quer vir para a igreja. Nós somos um só. E a palavra de Deus é clara quando diz um cordão de 3 dobras. Então vamos nos unir, vamos nos juntar. Então eu vivi essas experiências, eu posso contar essas experiências. Mas eu posso contar, amados, que é muito bom quando você sabe que tem um Deus Todo-Poderoso. Que Jesus está com você, que o Espírito Santo de Deus está com você todo o tempo. Fortalecendo, sabe? Nos instruindo, nos ajudando. E é preciso que a gente deixe isso. O que é o isso? É o nosso eu. A maneira como a gente pensa, a maneira como a gente age, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Amados, se as nossas atitudes, os nossos comportamentos não estão em linha com a palavra, então ele não vale mais. Não está valendo mais. Amém? A gente não pode permanecer em conceitos errados. Conceitos que a sociedade impõe. Conceitos que as pessoas amigas do trabalho impõem. Nós não podemos ser deixados, ser levados por esses conceitos. Principalmente quando se trata de família. Como a canção diz, a família é um presente precioso. Na família, no seu cônjuge, com seus filhos, você se fortalece, sabe? Eu costumo dizer assim que o marido, ele deve ser o melhor amigo da esposa. E a esposa deve ser o melhor amigo, a melhor amiga, ou a única amiga do marido. Na verdade, o homem não tem amigas não é bom ter amigas não, tá bom? Não é nem indicado, não tem de jeito nenhum. Amiga é sua mulher mesmo e pronto. As outras falam, oi, oi, oi. Estão ligados aí? Pronto. E a mulher do mesmo jeito, não se tem amigos não. Amigo mesmo é o seu marido, casou é ali. Fala, cumprimenta, tudo bem, à distância, lá. Aqui não. Amém, amados? Nós estamos cuidando da nossa família. Nós estamos crescendo com a nossa família. Amados, o mundo precisa saber que tem como ser feliz tendo um único homem, que é o seu esposo.
O mundo precisa saber que é possível ser feliz tendo uma única mulher. Eu escuto depoimentos de pessoas que têm mais de uma. Não é porque assim, se eu não tiver mais de uma, não me completa. A sua deve lhe completar. O seu deve lhe completar. Amém? A família estruturada, a família que tem o Senhor, a família que tem os princípios, os filhos, eles vão ser educados de maneira diferente. Os filhos vão ser educados de maneira diferente. Amados, você não tem noção, na minha função do natural, como psicóloga, quantas crianças, quantos adolescentes eu atendo que têm problemas na área da afetividade com os pais. Né? Que eu tenho dificuldade. O professor me chama, o menino está lá com dificuldade na escola, e quando eu procuro o pai está num lado, quando eu procuro a mãe está no outro, e eu tenho dificuldade para juntar todo mundo, que eu sei que a solução está ali. Está na base. Sabe? E que bom que nós estamos aqui hoje. Que bom que nós estamos nessa noite ouvindo as verdades da palavra para as nossas famílias. Amados, eu tenho uma plena convicção que as nossas famílias, se já estão boas, elas podem ser melhores. Se você já sabe se conduzir como esposa, como esposo, na educação dos filhos, quando você receber cada instrução da palavra, cada dia que você vier e crescer no Senhor, tudo isso vai ficar mais fácil, vai ficar melhor. Amados, nós temos um ajudador. Nós não estamos sozinhos, não é só eu e ele. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Amém? Através dessa palavra poderosa. Que nós podemos usar, usufruir. Está à nossa disposição. Está nas nossas mãos. Na verdade, nas nossas mãos está o segredo da nossa felicidade. Eu quero dizer, amados, que nós temos problemas, sim. Nós, às vezes, discutimos. As nossas ideias, às vezes, não batem. Às vezes, ele faz algum bico assim. Tão lindo. Às vezes ele faz bico. Eu também faço. Às vezes, eu também faço. Mas nós temos vivido o que a palavra diz. A gente não deixa o sol se pôr sobre a ira. Por mais difícil que seja aquele dia, a gente não vai dormir brigado. E quando vai dormir brigado, fica pior. No outro dia, parece que aquilo ali fermentou dentro de você. Amém? Na verdade, não é nem questão de dormir, é questão de sair de casa. Se tiver alguma coisinha assim que precisa ser ajustado, aí, olha, vai saindo, aí volta. Olha, vamos resolver logo aqui. Às vezes chega, vamos resolver aqui. A gente olha um para a cara do outro e começa a rir. Porque tem que resolver mesmo. Vai ficar brigado para quê? Perder tempo? Porque vai se juntar daqui a pouco? Então, é perda de tempo. Né? Então, assim, isso tudo são segredos, amados, que é com a palavra. Eu era uma mulher que não perdoava, eu era uma mulher grossa, eu era uma mulher autoritária, eu era uma mulher extremamente mandona. A minha linguagem, assim, eu não dizia, olha, pega a xícara aí, por favor. Eu dizia assim, eu quero a xícara, traz aqui. Era assim. Vai buscar ali a toalha para mim? Não era? Não era. Era assim a linguagem. Eu mandava. Mas eu aprendi na palavra que não era assim. Que se eu pedisse, ficaria melhor. Né? Então, hoje a gente tem um relacionamento melhor. Temos dificuldades? Temos. Mas nos momentos de dificuldades, a gente sabe a quem recorrer. A gente entra no nosso quarto, a gente vai orar ao Senhor, liga o som, sabe? Se ajoelha lá, diz, Senhor, como é isso? Como é que resolve? Nós não estamos sabendo fazer. Amados, nós sempre temos a direção. Temos a orientação do pastor Leonildo Sheila, que é um casal guiado pelo Espírito Santo. Eles são a base de toda essa orientação, de toda essa formação, da nossa junção como família. Eu fui muito instruída por Sheila, muitos detalhes, amados, que Sheila dizia assim, Jocely, isso não é assim. E eu fazia, que besteira. Ela não é besteira, é dessa forma. Eu lembro que ela me corrigia até na maneira de botar a gravata. Né? Olha, tu tem que cuidar dele. Olha, quando as pessoas olharem para ele todo arrumado, vão dizer assim, a mulher dele cuida dele. Né? E ela dizia, olha, não deixa aparecer a gravata aqui, que é deselegante. Não deixa isso, cuidado com esse botão. Cuidado para não sair. Amados, eu comecei a fazer, mesmo que aquilo ali fosse difícil para mim. Mas eu quero dizer para você que vale a pena obedecer. Vale a pena você se deixar ser mudado. Tanto você, mulher,
como você é homem. E se você quiser sua família melhor, bem melhor, bem melhor, bem melhor, siga as instruções da palavra. É você ouvir e praticar. É você decidir a partir de hoje não ficar mais de cara feia em casa. É você a partir de hoje deixar suas coisas, aquelas coisas de homem, aquelas coisas de mulher, que você sabe que atrapalha o seu relacionamento. Nós temos o Espírito Santo. Então você sabe o que atrapalha o seu casamento direitinho. Você sabe, isso aqui ele não gosta, isso aqui ela não gosta. Então se você sabe disso, amados, então muda. Muda essa tua prática, muda esse teu conceito. Porque vale a pena ter uma família feliz. Na canção diz assim, é um lugar que eu quero estar, é a casa. A nossa casa é um lugar que nós mulheres e os nossos maridos, é um lugar que ele quer estar na rua, está trabalhando, terminou o expediente, terminou o horário, quer vir para casa. Porque em casa tem paz, em casa tem segurança, em casa tem amor, em casa tem aconchego. E tudo isso, o Espírito Santo nos ensina a fazer e a ser. Amém, amados? Eu quero dizer para você que valeu a pena, que eu ainda estou amadurecendo, eu ainda estou crescendo, nós ainda estamos crescendo. Tem muita coisa, enquanto Jesus não voltar, tem muitas coisas para a gente aprender nessa área familiar. As nossas filhas têm 8 e 6 anos, elas estão crescendo e a cada dia é um desafio nessa área de educar, mas nós temos um ajudador. Amém? Nós temos alguém que nos ajuda. E isso faz toda a diferença no nosso relacionamento. Eu digo para você com toda segurança, o nosso casamento é um casamento de sucesso. É um casamento de sucesso. Porque mesmo na dificuldade, nós sabemos que não estamos sozinhos. E logo a solução, logo o problema vai embora. A solução chega e tudo fica certo. Amém, amados?